Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Muito bom dia a você que está na sintonia da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Estamos começando o Manhã Boa Nova desta segunda-feira e hoje com os nossos comentaristas, Adriana Fukuda, que é trabalhadora do Centro Espírita Fonte Viva da Ponte Grande. Bom dia, Adriana. Bom dia, Cláudio, Hildo, novamente aqui para aprender com todos. E aí, correu esse final de semana? Foi uma corrida. Como é que está o corpo e a mente? A mente está sempre alegre porque a corrida nos traz muita alegria, né? O corpo está cansado. Legal, seja bem-vinda. Também Hildo Rosa, comunicador da Rede Boa Nova de Rádio, psicólogo. Café com Cristo, que dia e horário, Hildo? Sextas-feiras, às 6h30 da manhã. Ah, agora está na ponta da língua. Os Bom dia. ouvintes me contaram. Os ouvintes estão sempre atentos, né? São excelentes jornalistas. Então a gente está aqui numa satisfação imensa de levarmos o programa adiante por mais essa manhã e outras tantas que virão. É isso aí. Você pode participar pelo facebook.com/TV Mundo Maior, também pelo 0800 979 5011. A Vera e a Marta esperam a sua ligação e também pelo nosso WhatsApp. Participe aqui da programação da Rede Boa Nova de Rádio TV Mundo Maior, o programa Manhã Boa Nova. Hoje a Vanessa não está por aqui, né? Porque está em lua de mel, então parabéns aí a Vanessa, ao André, ao casal. Nossa, André. Estão aí curtindo as merecidas horas juntos. E foi bacana que o William Sanches que fez o cerimonial, né? A gente viu a foto aí no Instagram, bacana. Então, sucesso aí, parabéns ao casal, a Vanessa e o André. O André que vai pro céu, viu? Vai para nosso lar, aguentar a Vanessa não é fácil. Eu já penso o contrário, cara. Eu aposto muito nelas indo pro céu. Isso é verdade. Eu penso muito o contrário. É por isso que o Dadu tá vendo o negócio. Não, mas é verdade. Isso é verdade. Eu aposto muito. Elas que nos aguentam e suportam, é verdade. Vamos agora com o Celso Santos, quadro Você Sabia aqui no Manhã Boa Nova. Confere aí. Não, ainda não. Pula. Ainda não? Então daqui a pouquinho. Hoje é o Dia Mundial das Religiões e a palavra religião vem do latim religare e tem como significado o laço que o homem tem com a divindade. Pode-se afirmar que o princípio das religiões se baseia na crença de uma força inteligente sobrenatural, considerada como criadora do universo, e na continuidade da vida após a morte, através da existência de outros planos que não o físico, e também que a religião é um conjunto de regras e doutrinas pelas quais aquele que crê se guia e molda as suas atitudes. De fato, todos que seguem uma religião têm intimamente a crença na existência do divino, que rege nossa vida e que nos chama a compartilhar a essência da caridade para uma vida melhor. A religião acompanha e conforta a humanidade desde os primórdios. E o Espiritismo também tem esse viés, filosofia, ciência, para alguns a parte moral, outros gostam de falar a parte religiosa, mas como que vocês analisam esta questão, né, do homem sempre ter que se ligar ao que é o espiritual e acabou criando aí várias, milhares de religiões para isso? Eu estava fazendo um estudo há um tempo atrás e o homem sempre realmente teve essa necessidade. Tanto que nos primórdios ele adorava esculturas porque era a forma como se ligava a Deus. Depois as plantações, todas as formas da natureza eram formas como ele se ligava a Deus. Isso já vem realmente na essência do homem, né? Na essência do espírito encarnado. E as religiões, elas são necessárias. Elas, a cada tempo, ao seu contexto, elas tiveram um papel na condução do homem por uma caminhada de reorganização do seu modo de pensar em sociedade, do seu modo de agir com o seu próximo. Então, todas tiveram um papel importante e têm. Nós sabemos que nunca deixarão de existir essas diferenças religiosas, né? O que todas falarão, segundo o Livro dos Espíritos, é a linguagem da caridade. Isso é o que vai ser a unificação
do pensamento que nos liga a Deus. Não vai ter uma religião única. Não vai ter. Segundo o Livro dos Espíritos, pelas diferenças culturais, geológicas, naturalmente teremos diferenças na forma como vamos exprimir essa interação divina. Mas a caridade vai ser a união dos povos. E aí, Hildo, essa necessidade que o homem tem de seguir uma religião, se ligar a Deus. A gente sempre, quando fala da questão da diversidade, né, a gente está caminhando em direção à base da pirâmide. A diversidade está sempre no sentido daquilo que desce. Então, as religiões estão configuradas dentro desse cenário da diversidade. Ao passo que a unidade, a universalidade, ela é o topo da pirâmide, onde lá está Deus esperando por cada um de nós. Então, nossos irmãos antropólogos aí com seus estudos sempre afirmam que não houve no mundo até hoje nenhum grupo social que não simbolizasse de alguma forma, seja na pedra, no mar, enfim, cada religião com seus símbolos, o divino, né? Uma menção à divindade, quase que numa espécie de solidão experimentada aqui, e aí a gente vai procurar por Deus. E Deus também, quando nos criou, provavelmente estava vivendo uma solidão danada. Porque você pensa, Falou, tá chato aqui hoje. esse negócio tudo vazio, vamos pôr um pouco de gente aí, fazer bagunça e animar a festa. Não muito diferente quando chega uma criança no seio de uma família. Muitas vezes nós temos períodos longos que não nasce uma criança na família. Aí, de repente, aquele netinho chega e une, e agita, né? Eu fico imaginando isso. E a natureza do homem, por ser divina, é muito natural que a gente busque por Deus, né? Nós estamos numa expressão humana, mas a nossa natureza é divina. Lá na nossa Gênese, fala-se no primeiro momento sobre a criação do Espírito, né? Depois, num segundo momento, sobre a criação do homem encarnado, do homem na matéria, como nós estamos vivendo aqui. Sim. Então, sendo a nossa natureza divina, não buscar por Deus seria um contrassenso em si mesmo. Agora, como é que vocês analisam alguém que é ateu, que fala que não acredita em É que não Deus? precisa. Essa questão é muito de pouca relevância, né? Eu não preciso acreditar na lei da gravidade para que a pedra volte e caia sobre a minha cabeça, né? Não é uma questão de acreditar ou não. Deus é uma questão de saber, né? Não por outra razão, as religiões do livro têm uma vantagem nesse particular, porque a religião do livro sempre vai prestigiar o texto, a reflexão. E muitas outras religiões prestigiam o homem. Então, aquele líder, aquele outro líder, o que é muito difícil, considerando que o homem é falho, né? Então, muitas vezes, alguns destes grupos religiosos são conduzidos por uma direção muito perigosa, né? Incitando práticas, incitando divisões, enfim, que as religiões do livro têm mais chance de evitar esse tipo de situação, porque elas se baseiam numa reflexão, num texto, numa leitura, num aprendizado. Então, esses riscos diminuem. Ainda existem, mas são bem menores. Interessante que eu gosto de muito ouvir o ateu falando, porque ele tem um pensamento bem lógico, né? E essa lógica que o ateu coloca, muitas vezes, é a lógica do espiritismo. Mas ele não tem a confiança de dizer existe um Deus que rege tudo isso. Ele prefere colocar as questões científicas. Mas a ciência é Deus. Deus é ciência. Então, quando eu vejo um ateu falando, eu gosto muito, porque eles colocam muita lógica em tudo, mas eles ainda não entenderam a expressão divina em tudo que eles estão ali colocando. Agora, podemos considerar o espiritismo como uma religião ou é uma religião diferente? Então, se você pensar religião como uma expressão que te ligue novamente a Deus, sim, né? Mas na nossa carência, e nós ainda enquanto humanidade somos muito carentes, então a gente pensa em religião e normalmente associa a ideia de um líder, né? E aí, nesse sentido, a doutrina espírita deixa uma lacuna no coração de muita gente, né? Sendo que a ideia é essa mesmo. Olha, a mensagem que chega na França, chega no Brasil, chega em qualquer lugar do universo. E a gente pergunta, quem eu sigo? Porque na nossa carência, olha, a gente tem as práticas de Umbanda, quando você conversa com o preto velho, é uma delícia.
porque tem o colo, porque ele te pega na mão, porque ele te diz o que fazer. Volta aqui semana que vem, filho, para ver se está dando certo. Então, se eu estou carente, eu não estou dizendo que seja certo nem errado, mas se eu estou carente, conforta demais. É mais agradável do que você pegar uma leitura de Kardec e ficar ali visitando a si mesmo o tempo todo, né? Nem todo mundo tem estrutura para isso ainda. Sim. Então, mas as religiões atendem a todos os corações. Então, vale a pena a gente refletir sobre isso. Se você estiver muito carente, provavelmente você vai se identificar com uma religião mais no sentido da caminhada pela Terra. E se você está numa outra disposição, você vai se direcionar para o alto. O espiritismo não é dogmático, então qualquer local que vá e que pregue o espiritismo, né, que nós temos a codificação. Tem uns espíritas aí bem dogmáticos. É por isso que tem que se observar. Talvez ele esteja ali se desviando da proposta real do espiritismo, que é nos religar a Deus, sem a necessidade de fórmulas, de expressões, de materialismo, né, de ambientes. E isso que o espiritismo nos trouxe, essa liberdade, essas correntes que foram quebradas do passado e que realmente não é necessário nos dias atuais, pelo que tudo que os espíritos nos informaram, nos ensinaram. Então, qualquer local que fale em espiritismo e tenha esse dogmatismo, então não é espiritismo. É uma coisa para a gente refletir, né, principalmente dentro da casa espírita. Hoje é o Dia Mundial das Religiões. E o espiritismo tem um outro diferencial, né, Hildo, que é essa questão de focar no estudo, né? Focar no estudo, ou seja, em si mesmo. Porque quanto mais você estuda, mais você se encontra. E aí vai essa diferença da reflexão que você está fazendo. Os espíritas não necessariamente refletem o espiritismo, né? Eu posso ter uma opinião, mesmo sendo espírita, que seja a minha e não da doutrina espírita. Então, sempre vale a pena a gente procurar uma referência da doutrina espírita. Embora eu, Hildo, possa ter um ponto de vista completamente diferente em relação àquilo, a minha formação profissional pode ter um entendimento diferente em relação àquilo, mas se você é questionado em relação à posição da doutrina espírita, esqueça suas opiniões e traga aquilo que a doutrina espírita postula. Aí fica correto. Muitos dirigentes têm essa dificuldade, porque ele traz o seu posicionamento, o seu valor, a sua visão de mundo. Então, ele é um espírita, mas ele não é a doutrina espírita. Esse alerta é bem claro e que todos possam ouvir, realmente. A tendência de quem não estuda dentro do espiritismo é ter opiniões, interpretações pessoais, e aí é onde se perde a qualidade da doutrina. Exato. Queremos saber sua opinião aí, facebook.com/TV Mundo Maior. Vamos agora com o Celso Santos e daqui a pouquinho a gente já apresenta a nossa convidada. Até já. Arte e Espiritualidade, com Celso Santos. Olá, ouvinte da rede Boa Nova de Rádio e telespectador da TV Mundo Maior. No quadro de hoje, recebemos uma convidada muito especial. Ela faz parte do Vozes Eternas de São Paulo, que neste ano completa 20 anos de existência na divulgação do Espiritismo por meio da música. Para quem já conhece o trabalho do duo Vozes Eternas, já sabe de quem eu estou falando. Isso mesmo, Sandra Auristela. Seja bem-vinda. Obrigada, Celso. Eu agradeço o convite. Sandra, 20 anos de Vozes Eternas. Com todo esse tempo de trabalho na doutrina, quando, como e por que iniciou a sua trajetória no Espiritismo e também no Vozes Eternas? Iniciei no Espiritismo em 1986, em reuniões que eram chamadas de mesa branca. Por curiosidade, em 1990, eu iniciei o curso de Aprendizes do Evangelho no Centro Espírita Fraternidade Cristo Redentor, em Itaquera, aqui em São Paulo. O meu primeiro contato com a música espírita foi por meio de um coral infantil. E em 98, um ano depois da formação do Vozes, foi que eu iniciei neste trabalho. Bacana, é sempre muito bom conhecer pessoas que se empenham, se dedicam àquilo que acreditam. E Sandra, houve ou ainda há alguma atenção especial para cantar ou é só ter a boa vontade para sair por aí cantando?
Quando iniciei no Vozes Eternas, eu percebi que precisava conhecer melhor a minha voz. Então eu iniciei um curso de canto coral na Universidade Livre de Música e eu também fiz 1 ano e meio de piano erudito. Quanto a sair cantando por aí, eu acredito que seja necessário a busca permanente de aperfeiçoamento. Para encerrar esta breve entrevista, deixe uma mensagem para o amigo ouvinte e telespectador. Celso, primeiro eu gostaria de agradecer à Rádio Boa Nova e também à TV Mundo Maior por possibilitar a tantos artistas espíritas uma pequena amostra da sua arte. A minha mensagem aos amigos ouvintes e telespectadores é o meu muito obrigada pela receptividade à arte espírita. Um abraço a todos. Grato, Sandra. Amigo ouvinte, telespectador, o Espiritismo vem abrir para a arte novas perspectivas, horizontes sem limites. A comunicação que ele estabelece entre os mundos, visível e invisível, as indicações fornecidas sobre as condições da vida no além, a revelação que ele nos traz das leis de harmonia e de beleza que regem o universo, vem oferecer aos nossos pensadores, aos nossos artistas, motivos inesgotáveis de inspiração. O Espiritismo na Arte, por Leon Denis. Amanhã, aqui no Manhã Boa Nova, mais informações sobre este tema importantíssimo, que é arte e espiritualidade. Forte abraço, até amanhã. Até amanhã, Celso Santos. Vocês perceberam aqui que o nosso computador materializou, né? Por isso que é bom o espiritismo, as coisas materializam. E está aqui com a gente a Fernanda Fernandes, coach, participa às segundas-feiras aqui com Minutos com você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Cláudio, Hildo, Adriana, a todos os ouvintes e espectadores da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Tá muito trânsito por aí? Então, eu moro próximo a uma UBS por conta dessas vacinações da febre. Muita fila. Uma confusão que estava ali na frente e eles não estavam deixando os carros passarem. Então, precisa da guarda. Foi uma situação desafiadora que eu passei logo cedo. Que UBS que é? UBS. Qual que é? É ali na Travessa da Salgado Filho. Ah, então o pessoal aí que vai tomar vacina já se prepare aí pra fila, né? Que já tá enorme. Não, a fila começou às 9 horas da noite. Caramba. Pelo que eu fiquei sabendo, né? 4 horas da manhã já estava lotado. O pessoal tem que ter paciência, né? Depois do intervalo, o que você vai abordar aí no seu quadro? Então, Cláudio, eu vou falar sobre prioridades. Será que nós estamos priorizando aquilo que realmente importa? É sobre isso que eu vou falar. Já vão pensando aí, a gente vai pro intervalo e na volta a Fernanda com prioridades aqui no Manhã Boa Nova. Até já. O futuro pode ser conhecido? Qual é o papel espiritual do Brasil como pátria no novo mundo e sua missão na transformação do planeta? A obra Brasil de Amanhã, do autor Mário Frigeri, revela a partir de uma ampla investigação o que dizem as profecias a respeito do futuro do país. O leitor encontrará nas páginas dessa obra um panorama dos acontecimentos que já se cumpriram e daqueles que ainda estão por ser revelados. Brasil de Amanhã, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. A Mundo Maior Editora traz para você Tininha, a gotinha d'água em defesa do meio ambiente, da autora Lourdes Carolina Gagetti. Uma história que vai transportar as crianças para um mundo de aventura e magia, mas também da preservação do nosso planeta. Adquira já o seu pelo telefone 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada. Não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer.
desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. O bem pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com/Clube Amigos e divida conosco suas experiências. Leve paz e harmonia para dentro de sua casa com a prática do Evangelho no Lar. Com esta obra, você poderá esclarecer suas dúvidas de como, onde e por que realizar esta reunião de estudo, trazendo mais equilíbrio para a sua família. Evangelho no Lar, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Volta aqui com Manhã Boa Nova, já participações aí pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Lúcia Manete, bom dia. Elaine Batista, bom dia a todos. Renata Basílio, Nelly Barbosa, Rosângela Ferreira, Edilane Aparecida Fazione. O Júlio Martins diz o seguinte: obrigado a todos da TV Mundo Maior pelas salutares e bondosas vivências de aprendizado. Bom dia a todos. Evânia Xavier, Edi Silva, Alexandre Quintão, Francisco Carlos Borges também na nossa sintonia, Deise Mansano, Maria da Conceição Valverde, a Simone Dias manda uma boa semana a todos e um forte abraço. Thelma Gonzaga também bom dia, a Delândia Renoveri bom dia, Irmão Vasques também na sintonia, Odete Maltauro bom dia a todos, o Flávio Stort está em Conquista, Minas Gerais. E o Alexandre Quintão, ele diz o seguinte, o que vocês estavam comentando sobre o espiritismo. Verdade, por isso que nos meus comentários eu sempre aviso que a opinião é minha. E sempre escrevo bobagem. Mas a doutrina realmente é muito pura e joga a responsabilidade para todos que se esforçam a melhorar intimamente. É aí que as pessoas se assustam, né? Também tem esse detalhe. A Elaine Lopes está em Hortolândia. Tem um recado para o Wildo aqui no WhatsApp. Cleide Penaforte, Ceará. Que delícia de manhã ouvindo todos vocês. Ó vida feliz. Começar a semana com a gaitada de Dr. Wildo Rosa. É dia feliz, olha aí. Obrigado. O Luiz Carlos Batista também pelo WhatsApp está dizendo o seguinte, ele é de Santo André, ele ganhou um par de convites semana passada para assistir a peça do Emmanuel. Ele foi assistir e recomenda a todos. Gostou aí da peça. Valeu aí, Luiz Carlos Batista. Fernanda, vamos falar aí de prioridades. Qual é a sua prioridade? Vamos falar sobre prioridades. Eu estava até comentando aqui nos bastidores, né, com o Wildo e com a Adriana, que muitas pessoas começaram a acessar sobre esse tema, né? Sobre a questão das prioridades. As pessoas não estão priorizando aquilo que realmente importa, aquilo que realmente vai fazer uma significância nos seus resultados. Uhum. E a gente percebe que as pessoas têm pontos, áreas que elas não estão satisfeitas, né? E, por conta disso, acabam se mantendo naquela situação, não entram em ação para mudança. Muitas das vezes as pessoas se mantêm na chamada zona de conforto tão conhecida, né? Sim.
E aí eu pergunto a você, ouvinte, espectador, qual é a área da sua vida que você está insatisfeito ou insatisfeita? São nos relacionamentos? É a saúde? É a questão financeira? É o seu trabalho? O que você percebe? É a autoestima? E o que você tem feito dentro dessas questões para fazer essas mudanças, né? Qual é a prioridade que você está dando para esse ponto, para essa questão que você precisa desenvolver? Nós percebemos isso de uma forma recorrente. Por exemplo, pessoas desempregadas chegam a acesso, né? Eu acabo tendo acesso a essas pessoas que acabam curtindo as festas, os passeios, uma série de coisas, utilizando aquele dinheiro para coisas que realmente não vão somar para então a recolocação no mercado, por exemplo, um curso, né? Ou participar de algum processo de coaching, processo de desenvolvimento pessoal, e acabam utilizando esse valor, esse dinheiro, com coisas que não vão somar. Tem gente que pergunta, ai, Fernanda, você sempre fala sobre essa questão das festas e tudo mais, né? Você é contra a festa, passeio? Não, não sou contra nada disso. A questão é a prioridade. Você tem que colocar aquilo que é prioridade na sua vida. Por exemplo, uma pessoa que está desempregada, ela não pode colocar como prioridade essas questões, né? Os passeios, essas festas, né? E nós percebemos isso intensamente. Aí eu pergunto para você, ouvinte, quem é responsável pela sua saúde? Quem é responsável pelo seu sucesso financeiro? Quem é responsável pelas suas questões emocionais? Se a sua resposta foi eu sou responsável, o que você tem feito para mudar isso? Quantos livros você leu nessa área que você precisa mudar? Quantos vídeos você viu sobre esse assunto? Se você está com alguma questão emocional, você se dispôs a tratar isso, a olhar isso, ao invés de esperar que a situação se agrave, pode desenvolver algum tipo de transtorno e você precisa fazer uso de algum medicamento? As pessoas esperam o copo, muitas vezes, transbordar. Sim. Processo terapêutico, principalmente para homem, eu até abordei isso já em alguns vídeos, muitos homens esperam, né, a situação chegar num limite, ou às vezes não vão buscar isso, porque existe um monte de crenças, né, a questão da criação envolto a isso. Então, para ele fica chato falar no futebol, olha, eu estou fazendo terapia, né? E então, fazer assim, o exame da próstata, né? Também. Eu fui fazer uma palestra esse final de semana sobre ansiedade e as casas espíritas têm me pedido sobre esse assunto. E no decorrer da palestra, as pessoas começaram a comentar, né, que, de acordo com aquilo que eu falei, poxa, é verdade, a gente não pode esperar a situação chegar num limite. Quer dizer, eu estou ansioso, isso está impactando meu sono. Né, eu acordo cansado, tenho desenvolvido muito estresse, como nós estávamos falando aqui com o Wildo. Você vai esperar o que acontecer para olhar para isso? Então, nós temos que entrar em ação para isso antes. Muitas pessoas têm a desculpa de, eu não tenho dinheiro para fazer determinada coisa. Olha, gente, hoje, a informação, para você já começar a ter um olhar mais expansivo sobre isso, tem gratuitamente na internet a todo momento. Tem livros sobre esse assunto, né? E também existem grupos terapêuticos gratuitos, cursos, palestras e workshops. E as pessoas não vão buscar. Eu estava conversando com um amigo que trabalha no Senai, um dos cursos que eles expuseram lá, gratuitos, uma oficina que foram fazer, não teve procura, então não foi feita. Quer dizer, quantas oportunidades estão à nossa mão e nós não utilizamos. Então, a chamada, nós estamos aí no início do ano ainda, janeiro, não vamos esperar o carnaval, vamos colocar em ação aquilo que é prioridade. Então, se a sua questão está impactando seus resultados, não espere o copo transbordar. Priorize aquilo que realmente importa. Esse é o recado de hoje. Bacana. Wildo, por que tem essa questão aí de falta de prioridade, como ela disse aí, questão do homem, né? Só vai no médico quando tá na cova, né? Quase na cova. Porque o homem, ele é sempre, via de regra, cuidado por uma mulher. Então, o menino vai ao médico porque a mãe leva. Depois a gente vai ao médico porque a esposa leva. Então, no consultório, quando chega um homem, ou é a mãe que levou, ou a esposa, a namorada que mandou. Então, é assim mesmo. Normalmente ele não se leva, porque tem esse dado cultural. Se o homem não chora, ele vai fazer o quê na terapia? Né? Depois tem uma coisa do olhar da sociedade como um todo, do homem como um símbolo de força. Se você é um símbolo de força, então você não pode confessar as suas fragilidades nem para si mesmo. Então a gente cria personagens que aí muitas das vezes não refletem força.
mas reflete violência, reflete animalidade, reflete incompreensão, fruto da solidão e desse processo de agressão que ele mesmo se impõe. Porque quando você se abre, quando você busca o outro, que é o que o feminino faz com muito mais naturalidade, então você vai para uma outra direção do afeto, do cuidado, do carinho, porque você se identifica com o próximo, que é o exercício da mãe. A mãe se identifica com o bebê muito de perto porque ela consegue ler as reações da criança. Né? E nem sempre o masculino faz isso, não necessariamente o homem, mas nem sempre o masculino faz esse exercício. E aí, Adriana? Sua prioridade é correr, né? Por incrível que pareça, parece, né, que eu gosto muito, mas é a prática assim, de uma renovação espiritual que eu venho fazendo desde que entrei no Espiritismo. Tem sido essa porque eu notei o que eu era antes e o que eu sou agora, né? Então, continua sendo essa. A corrida é um acréscimo de qualidade aí que eu recomendo a todos. Mas eu vejo, sim, as pessoas, como a Fernanda comentou, né, não tendo essas prioridades na vida. E por isso que, às vezes, a vida patina muito. Nas casas espíritas, nas consultas, na consulta que eu falo, assim, na atendimento fraterno, as pessoas colocam lá uma série de problemas, né? E alguns claramente são prioridades e elas não estão tendo esse foco, esse enxergar do que é o problema real dela. Elas focam em coisas menos de qualidade para o momento em que elas estão passando, né? Então, de fato, a terapia que muitas vezes é realizada em consultórios ajuda muito a pessoa a se encontrar. Que não é a questão só espiritual que ela está acreditando ser na vida dela, é um problema de ordem íntima, do modo como ela leva a vida dela, e com certeza tem uma resposta diferente. Você diria que o espiritismo tem muito das ferramentas de coach? Sim, eu até brinco que eu falo que Jesus foi o maior coach do mundo. Porque ele fazia você pensar, refletir, né? Você não te dava as respostas prontas, tudo que você vê ali no Evangelho, todas essas reflexões. Então, quer dizer, no Espiritismo tem sim muitas ferramentas, tem sim muitos caminhos, mas não só o Espiritismo. Eu digo que nós somos um ser muito complexo, né? O ser humano é complexo, corpo, mente e espírito, basicamente. Então, a gente tem que cuidar do espírito, mas também a gente tem que agregar as outras terapêuticas integrativas para que o resultado seja mais satisfatório. Mas no Espiritismo, as pessoas têm muitas ferramentas. E o que me chama a atenção é que muitas pessoas vão buscar o passe, a palestra, né? Mas quando você fala de estudo, de reflexão, de expansão de consciência, foge, né? Na casa que eu frequento e eu dirijo a escola, o que a gente percebe é um número gigante de pessoas cada vez mais nos tratamentos, nas palestras. E aí, quando a gente faz o convite para a escola, é uma série de desculpas, uma série de motivos para não estudar, né? E a gente começa o ano no módulo inicial com 50, 60, 70 alunos. Depois... Quando chega junho, julho, estamos com 20, otimistas, assim, 25, porque as pessoas acabam fazendo fuga, né? E aí não prioriza. Mais uma vez a questão da prioridade. Quer dizer, se você se dispôs a olhar para essa questão espiritual e você entende que é importante para a sua renovação, para a sua mudança, então o porquê você não tem aí essa prioridade? Por que você não olha para isso de forma mais precisa? Vai esperar o que acontecer, né? Cláudio Dantas, bom dia. José Lobo, boa semana para todos. Muito bom acompanhar vocês. Vânia Cevei também na sintonia. Carlos Portela, superficialidade e prioridade. Parabéns. Mandando parabéns aí para você. Maria Helena Martins, Sorocaba. O Luiz José Ribeiro Noronha, um grande abraço a todos vocês. Ele é de Cruzília, sul de Minas, sempre acompanhando aí a programação da TV Mundo Maior. Muito bonita a sua região aí, viu, Luiz José? Próxima aí a São Tomé das Letras, não é? Bacana aí, eu tive aí em dezembro, muito bonita. Laudiceia Correia, bom dia para todos. Paz e luz, ela que está na cidade do Rio de Janeiro. Depois tem uma pergunta aqui de uma ouvinte pelo WhatsApp do Rio de Janeiro, mas antes vamos conferir aí um vídeo. O José Damião entrevistou ao Denis Leite, que será um dos palestrantes do 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Então vamos conferir aí agora o vídeo José Damião e ao Denis Leite falando sobre o Encontro Amigos da Boa Nova, dia 21 de abril. Confere aí.
2018, 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Dia 21 de abril, os ingressos estarão disponíveis a partir de 16 de janeiro. Está aqui com a gente o Aldenis Leite, que vai estar no 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Aldenis, Jesus e o Logos, um programa que se apresenta na rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior, tá bombando aí, hein? Fazendo muito sucesso, hein, Aldenis? É um programa que nós temos cuidado com muito carinho. Eu e o Cláudio Palermo, meu grande amigo, aliás, meu instrutor. Essa é que é a grande verdade. Meu amigo e instrutor que me ensina muito. O objetivo do nosso programa é fundamentalmente fazer uma ponte de ligação entre um modelo de psicoterapia chamado logoterapia, que quer dizer terapia focada no sentido de viver, de Viktor Emil Frankl, que é um psiquiatra austríaco, com o Evangelho de Jesus. Quando eu me dediquei a esse modelo de psicoterapia, percebi que havia uma grande similaridade com a proposta do Evangelho, no sentido de psicologia espiritual. Então resolvemos montar um programa que pudesse unir esses dois pensamentos e formar um corpo só de aprendizado. Parece que nós estamos conseguindo alcançar essa oportunidade. O programa vai ao ar todas as quintas. Todas as quintas-feiras, às 11 horas da manhã. Das 11 horas, 15 para o meio-dia. E aí, no dia 21 de abril, você vai estar falando justamente do Cristo Consolador. Exato. No 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Isso mesmo. O que, na verdade, tem como enfoque justamente esse caráter psicológico do Cristo em si. O Cristo nós podemos colocar aqui como modelo e guia Jesus. E, ao mesmo tempo, podemos compreender o Cristo como a grande essência ou o grande sentido existencial que deve nos sensibilizar, tocar profundamente, para que nós possamos colocar todos os nossos instrumentos, afeto, condição moral, força psíquica, em prol daquilo que está diante de nós, que são aquelas pessoas que nós devemos nos relacionar, amar, servir e contribuir. Esse é o grande foco. E uma coisa importante, a logoterapia propõe que nós só adoecemos quando descumprimos ou não reconhecemos o sentido da nossa existência. Quando deixamos de fazer aquilo que é importante fazer, é quando adoecemos psiquicamente. Ora, o Evangelho, muito antes, já dizia isso. Quando Jesus curava, ele dizia, não voltes a pecar. Ora, qual é o médico que hoje diz isso para o seu paciente? Praticamente nenhum. Por que não? Porque nós não conhecemos ainda que a condição moral, o acerto no sentido de amar, servir, cooperar, é justamente o que produz saúde. Quando nós nos desconectamos disso, é quando adoecemos. Quer dizer, deixamos brechas e a partir dessas brechas... Vem a doença psíquica ou orgânica também. Quer dizer, aí desarmou o quanto, na verdade, é importante, né? Tá em sintonia com o Cristo, quanto é importante essa sintonia maior para que você possa, inclusive, ter saúde. Exatamente. Esse vai ser o foco principal da nossa apresentação. Olha, então, dia 21 de abril, Aldenis Leite será um dos palestrantes no 16º Encontro Amigos da Boa Nova. O tema da palestra, o Cristo Consolador. Então esperamos todos, né, Aldenis? Sem dúvida. Estejam presentes no 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Vai ser um prazer nós estarmos lá e queremos contar com a sua presença. Esteja conosco, participe, aprenda, assim como nós, o que representa esse Cristo Consolador que nos salva intimamente e nos mobiliza a ser cada vez mais felizes. 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Legal aí a participação do José Damião Aldenis Leite, 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Para você adquirir o convite, liga agora aí 0 operadora 11 2458 3214 ou pelo site amigosdaboanova.com.br. Olha, tem um depoimento aqui de uma ouvinte que ela diz o seguinte: bom dia pessoal, estou ouvindo o programa e queria comentar que meu pai
é ateu e eu sempre ligado ao espiritismo. É exatamente isso que vocês falaram. Os ateus têm um pensamento lógico e racional. Eles poderiam aderir isto à visão espírita, que também se liga à ciência, mas eles não alcançam isto. Meu pai, já conversei muito e não adianta. Beijo a todos. Manda um beijo aí para o Rio de Janeiro. Escuto a rádio todo dia, da Patrícia. Obrigado aí, Patrícia, pelo seu depoimento. E tem muito dessa questão também, né, Fernanda? A gente estava discutindo aí essa visão, que hoje é o Dia Mundial das Religiões, e que o homem tem essa necessidade de se religar aí a Deus e acabou criando milhares de religiões. E aí eu até fiz uma pergunta, né? No caso do ateu, como é que fica esse quesito? E dentro do coaching, como é que você analisa a personalidade, a figura e o comportamento de alguém que se diz ateu e não acredita em algo superior? O que eu tenho percebido nos atendimentos, não só no coaching, mas principalmente nas constelações familiares, é que as pessoas, às vezes, passam por processos de traumas no que tange a questão religiosa. Seja na infância, por questões que elas viram com os pais, e a partir daquele momento ela cria na cabeça uma ideia de que religião não traz resultado, não soma, traz um monte de discórdias, enfim. Ela passa a não acreditar nisso. E eu já presenciei, em uma das constelações que nós ministramos, né, facilitamos, uma pessoa que tinha se ligado à dor de um antepassado que tinha uma questão religiosa muito intensa. A gente não pode abrir todo o processo, né, porque existe uma questão de ética aí, mas enfim. Sim. E por conta disso, não só ela, mas vinha uma sucessão de pessoas dentro do campo familiar com essa questão de não se ligar a Deus e não acreditar nessa energia, nessa informação, nessa situação. Então, aí, isso é possível acontecer. E o que a gente tem percebido, uma das coisas, né, mais importantes são essas aí, que muitas pessoas não se ligam no processo religioso, não acreditam em Deus, não se ligam em religião alguma, por ter esse processo de estar ligado aí a algum familiar, algum antepassado. Hildo, você vai estar lá no 16º Encontro Amigos da Boa Nova, junto com o Aldenis, também o Alberto Almeida, Manolo Quezada e muitas outras atrações, Ricardo e Eduardo, né, que vão cantar lá no encontro. E eu queria que vocês falassem aí sobre a importância da Fundação Espírita André Luiz, até para que as pessoas se engajem mais aí para comprar o seu convite para o dia 21 de abril, 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Bacana. Você pode ser um colaborador da FEAL. Eu sempre costumo convidar as pessoas, dentro das suas possibilidades, a verem pessoalmente, conhecer o trabalho que a FEAL mantém. Nós conseguimos chegar até vocês via rádio, nós conseguimos chegar a vocês via televisão, né, TV Mundo Maior, e a ideia é que vocês também pudessem se mobilizar de alguma forma e nos fazerem uma visita, porque isso eu sinto que mobiliza demais as pessoas. Quando elas têm essa vivência, né, de um abraço, de uma conversa, de ver um profissional que está ali cuidando das nossas crianças. Eu gosto de considerar todos os nossos internos como as nossas crianças, né? Porque isso está colocado lá no Evangelho. Aquele que se fizer maior, cuide do outro como se fossem seus filhos. Então, me sinto maior em responsabilidade nesse sentido. E do mais, a gente viver esse dia de festa, né? Esse dia de confraternização, esse dia de abraço. Isso que eu acho que é um dos elementos mais importantes. E aprender sempre, seja no encontro ou no estudo aí na sua casa espírita, no Evangelho na sua casa, no seu caminho no ônibus, no metrô, põe lá seu fonezinho de ouvido e vai aprendendo. E aí, Adriana? A Fundação realmente faz um trabalho assim, não é da terra, do céu. Quem já foi lá visitar, mas quem não pode, porque tem uma distância muito grande, né, mora em outro estado, tem aí toda a informação nas redes, né, na página da André Luiz, pode estar olhando ali todo o trabalho, tudo que é feito pelos profissionais. É um trabalho que exige um dispêndio muito grande, um custo muito alto, e precisa realmente que haja colaboração de todos que conheçam, né, e possam ajudar o encontro. Eu falo que passam horas que quando termina a gente sente essa energia que a gente pôde ali receber do encontro. Começa das pessoas, da alegria que elas trazem, da oportunidade, da comunhão de pensamentos. Então vale a pena assim, a pessoa vir ao encontro, que já está ajudando a instituição, e depois conhecer mais profundamente a instituição e dar realmente continuidade a essa ajuda. Isso aí, Fernanda.
Então, eu ia sugerir o seguinte, para você que já participou dos encontros, né, do Amigos da Boa Nova, dos eventos da FEAL, convide aquele amigo do Centro Espírita que nunca foi, para ele presenciar, para ele conhecer esse evento. É uma oportunidade muito bacana de você conhecer a todos os comunicadores que vão estar lá, além do conteúdo, que é o mais importante, que vai ser abordado durante o evento. E também você vai conseguir conhecer muitas pessoas ali, fazer um ciclo de amizades muito maiores. Então, o meu desafio para você que já foi... Estou lançando o desafio aqui, Cláudio. Você que já foi no encontro, a meta é cada um levar pelo menos um amigo que nunca foi. Legal esse desafio, hein? Eu achei interessante, você não achou? Então, 0800 12 18 38, você compra o seu convite e com o mesmo desconto que você é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, compra do seu amigo, parente, familiar e segue essa campanha aí de prioridades. De prioridades, vamos priorizar aí. Qual o dia, o horário do seu programa? Você sempre fala no final do quadro? Todas as terças, amanhã, né, ao vivo, pela Rádio Boa Nova, às 14h30. E eu faço a transmissão também pelo meu Facebook. Descubra o seu caminho. Isso aí. Assistam e ouçam a Fernanda Fernandes. Tem uma pergunta aqui, é como se fosse uma provocação, né? A Cleide Penaforte do Ceará gostaria de perguntar: o que vocês falariam numa cerimônia de casamento? Porque a gente falou que o William Sanches, né, fez a cerimônia lá do casamento da Vanessa Cavalcante. E provavelmente ela quer saber, né, como é que um espírita se comportaria, já que falam que não tem casamento espírita. Mas as pessoas pedem sempre para alguém falar algumas palavras, né, nessa cerimônia, até porque tem os familiares, amigos. O que você falaria, Adriana? Você já fez casamento? Eu fui convidada ano passado e eu declinei porque eu me senti assim incapacitada para essa tarefa. Mas eu falaria... sobre a família, a importância da família, a importância, né, da união, como realmente isso vem a somar ao progresso daquelas pessoas que estão ali. Tudo que o Espiritismo nos coloca, com palavras, né, próprias ao dia, eu tentaria trazer realmente a importância da família, porque o casal que ali se forma, embora não tenham filhos ainda, mas já passa a ser uma família. Sim. Tem os pais, né, que ingressam nessa família também, dos noivos. Então, é importante lembrar hoje o valor da família, que está sendo muito esquecido, e os casamentos estão tendo um tempo menor porque a família não está sendo priorizada, como disse a Fernanda Fernandes. Lembrando que cerimonialista é uma profissão, tá? Então, por exemplo, aqui na rádio tem a Guilmar Santana, que faz muitos casamentos, Alexandre Anselmo, José Augusto Pinheiro, que trabalhou aqui, né? Eu também faço, William. Então, é uma profissão, não tem nada a ver com o aspecto religioso e nem com a doutrina espírita. Hildo Rosa. Eu, por acaso, fiz uma celebração no sábado. Legal. Como é que foi? Luiz Paulo e Natasha, e a ideia era falar sobre o valor da família, o respeito no relacionamento, o que significa essa caminhada a dois, porque aí o eu morre, pelo menos é desejável que morra, para que nasça um nós, né? E foi por aí. Acho que tudo que você puder levar de elementos de moralidade, de espiritualidade é válido. E não vejo uma outra coisa mais importante que reforçar, que validar nesse momento, que não seja isso. Sim. Você já fez, Fernanda? Já fiz uma vez, quase declinei também, porque eu não me vejo fazendo, mas eu acabei fazendo por ser uma amiga de muito tempo. Mas eu queria contribuir com a seguinte informação. A gente não comemora aniversário? Sim. Festas de final de ano. Então, assim, claro que o mais importante é aquilo que a Adriana falou, da questão da família e tudo mais. A doutrina não tem esse viés da celebração e tudo mais. Mas qual é o problema de você reunir a sua família para celebrar aquele momento? Né? É até bacana. É até bacana. E às vezes que a gente presencia nos casamentos dos espíritas, quando acontece essa confraternização, quando eles levam as pessoas para levar uma palavra, o cerimonialista ali, muitas vezes pode tocar em algum assunto, falar de alguma forma que aquelas pessoas que estão ouvindo pode contribuir com aquilo. Então, eu não vejo problema algum. A gente não precisa também levar tudo a ferro e fogo, colocar tudo dentro de uma caixinha, porque isso nos limita, né? E a doutrina nos promove a expansão da consciência, não a limitação.
Verdade, isso aí. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna com o último bloco do programa Manhã Boa Nova desta segunda-feira. Vá participando aí, fique aí. Um grande abraço, até já. O bem pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com/Clube Amigos e divida conosco suas experiências. Essa ação é importante porque a gente escolher um lugar como a Praça da Sé para nós distribuirmos livros espíritas é sinal de que as pessoas que estão aqui têm importância para nós. Eu acho que o livro ele consegue transportar as pessoas para aquela história que está escrita ali. Então o livro ele consegue fazer com que minimamente as pessoas sejam acolhidas pelas páginas e se confortem, renovem a esperança. Os livros espíritas eles trazem sempre algo importante, que é fazer com que a gente acredite que o sofrimento não é eterno. Não é nada eterno, mas o sofrimento não é eterno, então elas conseguem minimamente olhar e perceber ali que a situação que elas estão pode ser transformada, pode ser melhorada. Aprendi a perdoar, tudo em termos do livro. Procura ler um pouco esse livro e vai ver quanto está precisando escutar essa palavra e mudar um pouco o raciocínio de cada um. Mudou minha vida bastante, totalmente. Eu acho que faz bem pra pessoa, né? Porque você às vezes tá andando aleatoriamente, que nem eu, por exemplo, e ter uma mensagem legal pra levar pra casa, eu acho que faz uma diferença. Ver que tem pessoas que ainda têm iniciativa, pensando no bem dos outros, né? O livro ele vai trazer a conscientização para as pessoas, né? Então, às vezes eu tô num conflito ali comigo, eu acredito que o livro ele vem trazer algumas mensagens que vai nos auxiliar naquele momento. Eu não acredito no acaso, eu acredito que aquilo era para a pessoa e aquilo vai auxiliar aquele momento que ela está passando, aquela transição. Eu acho que se nós fizermos a nossa parte, cada um fizer a nossa parte, a gente consegue sim mudar o mundo. É a história lá da gotinha de água no oceano e tal. Então o oceano é feito de várias gotinhas. Se nós conseguirmos cada um fazer a sua parte, sim, eu acho que a Fundação Espírita André Luiz tem um papel importantíssimo na mudança do mundo. Eu gostaria de convidar as pessoas em casa, as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que acreditam na nossa causa, que venham fazer parte dessa campanha, doando páginas de luz para as pessoas. Minimamente, a gente pede um apoio de R$12 para que você consiga fazer com que esse livro chegue a outras pessoas. Então, se você está em casa e quer ajudar, quer contribuir, quer fazer parte da mudança, vem com a gente doando uma página de luz. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada. Não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A Rádio Boa Nova
A TV Mundo Maior fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Eu passei os momentos difíceis na vida, né? O primeiro foi com relação ao campo da saúde, né? Esse desafio que eu enfrento até hoje e até o meu desencarne o enfrentarei. Para quem não conhece a religião espírita, a doutrina espírita, não tendo esse consolo, eu acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN e tudo, nos mostram o caminho. Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Primeiro, meu segundo filho, depois, uns 4 anos e meio depois, minha mãe, e uns 5 anos depois, meu marido. Depois da perda do meu filho, eu tive um problema de depressão, depois eu tive síndrome do pânico e depois eu tive toque. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Então, para mim, o Espiritismo é isso, é esse sentido de vida, é essa busca de ser um ser humano melhor, um coração mais amigo, um coração mais fraterno, que eu acho que é isso que precisa. Quando os corações se renovarem no amor, o mundo se renova também. De volta aqui com o Manhã Boa Nova, participações pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Aristides Pires Neuti, bom dia. Eliane Oliveira, que tem Jaboticabal, interior do estado de São Paulo. Cíntia de Lima, em Sorriso, Mato Grosso, outra região linda. Vânia, que está em Araranguá, que é litoral de Santa Catarina, também outra região belíssima. Rosemary Salles, que está na sintonia. Vanessa Queiroz, bom dia, está em Itaquera, zona leste de São Paulo. Conceição Ortiz, bom dia, amigos. Andresa Felicidade, bom dia. Rosimeire Fernandes da Costa, também desejando aqui o seu bom dia. A Rita Flor, parabéns, amigos, lindo trabalho. Adriana Azevedo, bom dia, pessoal. O Henrique Magalhães, que está em Mongaguá, litoral sul de São Paulo. E a Vânia tem uma pergunta, ela diz o seguinte: eu sou espírita há 30 anos e outro dia um vizinho que é evangélico questionou se o homem viria de várias encarnações. E aí ele diz o seguinte, do macaco inclusive. Fiquei na incerteza, mas respondi, talvez por ainda serem espíritos em evolução, mas não sei realmente. Nós viemos do macaco? Não propriamente, né? Nós sabemos que na evolução de Darwin nós tivemos aí uma forma, como a ciência está nos mostrando, dessa evolução das espécies, mas o Espiritismo nos coloca que passamos por vários estágios, começando ali no reino mineral. Mas esse estágio ainda não é espírito. Não, ainda é um princípio, né? Até chegar no princípio inteligente ali no animal. E entrar no estado do homem, né? Em evolução,
Mas essa transformação toda, esse período de uma fase para outra, é que nós ainda espíritos estamos, né, aprendendo junto a Kardec como se deu esse processo entre um momento e outro dessa caminhada evolutiva. O que nós sabemos que propriamente, não precisamos ter vindo do macaco, né, mas viemos da fase animal. Agora, qual, né, como, com certeza. E aí, Hildo? Esse questionamento é bastante comum, né? E eu costumo sempre dizer assim para as pessoas que questionam que um bebê nasce e vai passando por muitas fases e sai douto lá no final de um processo. E que o nosso processo de evolução não é diferente disso. Né? Então, você entender as fases de desenvolvimento do ser humano, não precisamos nem ir muito longe. E aí você pode ampliar isso para a fase de desenvolvimento da humanidade. Que também nós temos a fase de bebês, a fase de adolescente, que foi quando Jesus Cristo nos encontrou aqui, na condição de encarnar. Nós éramos bem adolescentes, bem rebeldes, né? Mas quando Moisés passou aqui, nós já éramos crianças. Tanto é que Moisés nos legou os 10 mandamentos, que é um monte de não somado num pacote só. Nada muito diferente do que a gente diz para a criança. Não põe a mão na tomada, não faça isso, não põe a mão suja na boca, não. E Cristo já traz uma outra proposta. Falou, pensa a respeito, vai lá ver se dá certo. E a gente ali, bem adolescente, chato, questionando. Depois chega a doutrina espírita e já tem um papo mais adulto, né? A doutrina espírita é chata, porque ela chama a gente para uma conversa mais adulta. Primeiro porque ela mata a morte. Então, quem quer sair da vida na expectativa de resolver seus problemas já esbarra nessa questão da doutrina matar a morte. Depois acaba com os inimigos. E eu ponho as minhas culpas em quem? Né? Porque viver sem inimigo é uma das coisas mais horríveis que tem na vida. Principalmente se você não pode transformar pai e mãe em inimigo, porque eles vão carregando todos os BO para você. E a doutrina espírita acaba com essa ideia do inimigo. Então, realmente, é para as pessoas que estão dispostas e se propondo a buscar a espiritualidade. O que você explica lá no estudo e meditação? O homem tem a evolução dele. Então, você pode jogar no Google, você vai ver lá o primata, toda a evolução, envolvimento. O primata não, o homem primitivo, né? Então, o que acontece? Por conta dessa posição do corpo, do aspecto, se ligou a questão do macaco. Não viemos de macaco, gente. Nós tivemos a evolução do ser humano, da mesma maneira que os animais também tiveram a sua evolução. Né? Então, essa confusão que as pessoas fazem, já deixando claro que não viemos do macaco. O macaco teve a sua evolução, o homem teve a dele, a baleia teve a dela, os pássaros tiveram as deles. Então, não viemos do macaco. Andamos durante um tempo, uma posição mais quase que... Como é que é? No chão. Quadrupedia. Quase em 4, né? Com as mãos apoiadas também no chão. Né? E depois fomos levantando, ficando mais eretos, a quantidade de pelos no corpo foi diminuindo, né? Então não viemos do macaco. É bom ela ter colocado essa informação, porque muitas pessoas fazem essa ligação. Sérgio Silva, um ótimo dia para todos. Ele está em Peruíbe, litoral sul paulista. José Irandi está em Maceió, Alagoas. E o Dario Arantes também está na sintonia. A Isildinha Carelli, que mora em Indaiatuba, interior do estado de São Paulo, gostaria de deixar um abraço a toda a equipe, em especial para a Fernanda, que há muito não a vejo e a saudade é muita. Aí, Fernanda. Isildinha Carelli. Um grande beijo para você, Isildinha, uma querida amiga que estudou comigo na federação. Fizemos o curso de expositor lá na FESP juntas. E desde lá, faz muitos anos isso, e a gente acabou não conseguindo mais se ver pessoalmente, mas... Desejo a você muita luz, muito amor. Guardo você aqui no coração. Uma outra notícia para a gente comentar é que, apesar do avanço da febre amarela, não há motivos para pânico, principalmente aqui na cidade de Guarulhos. A cada notícia sobre um novo caso confirmado de febre amarela, cresce a desconfiança da população em relação a uma possível epidemia da doença que já matou 20 pessoas em todo o Brasil nos últimos meses. As filas crescentes dos postos de vacinação confirmam o medo da população. No entanto, não há motivos para pânico. É importante não ter pânico, nem correria, e toda a população deverá ser vacinada até o final do ano. Quem alertou isso foi o governador Geraldo Alckmin, que anunciou na última terça-feira que a campanha de vacinação fracionada
foi antecipada em uma semana e terá início dia 29 em 54 municípios do estado. O fato de Guarulhos estar de fora desta nova campanha é positivo, diferente do que muita gente pensa ou alardeia em redes sociais. Na semana passada, o professor titular de moléstias infecciosas e parasitárias da Faculdade de Medicina da USP, Marcos Boulos, elogiou a agilidade da Prefeitura de Guarulhos em vacinar todas as pessoas que estão suscetíveis a terem febre amarela em um período relativamente curto de tempo. Hildo, por que a gente tem essa síndrome, eu diria, de catástrofe, de pânico, de que vai acontecer, de que a coisa vai ser pior? E sendo espírita, a gente sabe que não existe essa questão, né? Uma ignorância temporária, mas que tudo acaba, como diz o Adão, né? Concorrendo para o bem. Mas a gente tem também como um dado de formação o mimetismo. Então a gente imita. Se tem alguém chorando, todos choram. Se tem alguém rindo, há uma propensão de muitos rirem. Então é muito esse mimetismo. E quando a gente está com uma questão que a vida está sendo priorizada, normalmente não se pensa, é uma reação só emocional. Né? Então eu posso estar na fila, esperando a senha, esperando a vacina, e não é muito racional o que me levou a estar ali. Né? Mas uma questão de ordem emocional mesmo, de preservar a vida, mas sem pensar a respeito. Então é muito essa questão do mimetismo, que é uma característica do ser humano. A gente viu casos aí de pessoas brigando na fila, querendo invadir a unidade básica de saúde, e por outro lado também gente vendendo o lugar na fila da vacinação. Por que esses comportamentos, Fernanda? Como o Hildo falou, né, essa questão das pessoas entrarem em pânico, o imediatismo, o desespero todo, que a coisa vai acontecer. Eu acho que as pessoas, como você falou, Cláudio, tem que ter uma calma, cautela. Se você não conseguiu se vacinar ainda, você pode fazer o uso de repelente. Dentro de casa você pode colocar, tem um monte daqueles de... como é que chama aquele adaptador de veneno na parede? Eu esqueci o nome. Né? Aparelho repelente. O aparelhinho repelente, você pode utilizar aquilo na tomada, enfim. Temos vários recursos, não há necessidade desse desespero. Inclusive, hoje, para vir para cá, eu moro perto de um posto, um desespero muito grande das pessoas. Eu até fiz um post na semana no Facebook que eu disse que o mesmo engajamento que as pessoas estão tendo para ir buscar a vacina, esse desespero todo, esse foco, cobrando direitos da vacina, que nós tenhamos também durante o ano para entrar em ação para aquilo que a gente precisa mudar, para cobrar dos governantes e realmente fazer a mudança, né? Na hora de votar, principalmente. Então, eu acho que a gente não tem essa necessidade desse pânico todo. Vamos fazer as coisas com calma, com equilíbrio. Eu não vejo a necessidade de dormir nas filas, como está acontecendo, principalmente porque já foi apontado que Guarulhos não está sendo direcionado como uma área de grande risco, né? Não está no foco. Então, assim, eu posso usar o repelente, eu posso utilizar desses repelentes de tomada, enfim, até que eu consiga a vaga ali, né, para tomar a vacina. Não vejo a necessidade desse desespero todo. A gente fala que a histeria, né, coletiva ocorre muito, né? Isso, segundo os espíritos, é bom para que as pessoas possam acordar para suas responsabilidades perante uma sociedade. A cada casa, olhar lá os focos, né, possíveis de criação de mosquitos, coisa que as pessoas declinam dos seus deveres, dos seus cuidados, deixam realmente como se não fosse importante. Se cada casa, porque a vacinação pode ir lá nos postos, a prefeitura pode fazer um serviço externo, mas não pode entrar nas casas. Então, se cada casa fizer a sua parte, já é um grande avanço de uma sociedade mais em harmonia. É isso que se propõe muitas vezes, essas situações de calamidade, né, para que as pessoas acordem suas responsabilidades. A vacinação, a pessoa vai, né, recebendo a vacinação conforme for abrindo, ela vai ter o seu tempo natural de vacinação, até porque umas nem podem receber vacinação decorrentes da sua saúde, então elas precisam usar o que tem por aí. É falta de consciência de uma maneira geral, porque no caso aí das casas, as pessoas, tá com febre amarela, parece que a coisa surgiu do acaso, né? Eu coloco a culpa no governo, mas você não está cuidando lá da sua região, da sua residência, e é um foco de transmissão. Acaba sendo uma falta de consciência
da pessoa? E isso pode ser levado para outras coisas que ela faça na vida também? A falta de consciência reverbera em tudo, né? Tanto é que tem pessoas, já tem casos, apontamentos de pessoas que estão indo a regiões silvestres matar os macacos, agredirem, achando que a culpa é do macaco. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa começar a ter aí uma análise das coisas de uma maneira mais expansiva, equilibrada. Não há necessidade disso, né? Precisamos ter esse olhar aí mais cauteloso diante das coisas. E aí, Ildo, como você analisa essa questão? Quando o emocional briga com a razão, né? Então, a gente ser mais racional nos cuidados da casa, com os focos de proliferação do mosquito. Mas tem uma coisa bem legal, né? Eu gosto muito dessa ideia. Toda vez que aparece o inimigo, há uma propensão do ser humano se unir. Seja ele o ET, seja ele o mosquito da dengue, da febre amarela, do chikungunya. Seja quando do aumento do passe. Quando tem um inimigo, a gente se une, se arma e, como se diz popularmente, vai para cima. Né? Então esse é o primeiro movimento que acontece. Depois, a gente precisa começar a estudar as questões que estão implicadas nisso. Como que a gente pode melhorar a nossa qualidade de vida, de convivência? Como que a gente pode urbanizar as cidades? Porque agora também a gente tem uma coisa bem legal. Quando tinha enchente, ela só matava pobre. Né? Porque era sempre lá na periferia, nas repimbelas, não sei de onde. Agora, o centro da cidade alaga. Né? Agora a enchente é para todo mundo. Né? No centro da cidade, onde as maiores rendas estão concentradas, também tem que pisar na água que tem lá a lectospirose do rato. Há pouco tempo atrás, nem se tomava muita consciência disso, porque acontecia sempre lá nas franjas da cidade. Né? Então, isto é uma questão que leva a gente a pensar que somos uma unidade. O que afeta uma pessoa, afeta todas as outras. E isso a doutrina espírita já fala há muito tempo, que o meu pensamento, ele irradia por todo o universo. Então, a questão de cada um assumir a responsabilidade da parte que lhe cabe para que o todo possa viver em harmonia. Tem uma ouvinte aqui mandando mensagem, reforçando essa questão, né, que a culpa não é do macaco e sim do homem. É o Valdemar Gomes de Souza, Guapiaçu, em São Paulo. Aliás, o macaco é um aliado, né? Que se não fosse ele avisa, né? Avisa. As pessoas confundem, né? Porque temos que pensar que tudo que foi criado por Deus quer continuar e quer viver e quer ser eterno. Até os vírus, né? Eles estão se modificando, eles estão se fortalecendo, eles estão se reorganizando. Eles aproveitam a nossa brecha, né? É verdade. Nada pessoal. É natural. Nada pessoal. Jadelande Delgado está em João Pessoa, na Paraíba. Que Deus abençoe todos vocês. A Vânia agradece a resposta de vocês, resposta brilhante que elucidou-me. Agora poderemos voltar ao assunto demais da programação. Isso aí, Vânia, valeu pela audiência. Está chegando mais uma comunicação aqui. Daqui a pouco eu falo. Bom, as notícias do dia, os destaques: o preço do gás para uso industrial e residencial recuou 6,3% para as distribuidoras. Fernando Collor anunciou que é pré-candidato à presidência da República. Coca-Cola planeja reciclar 100% de suas embalagens até 2030. Em missa no Peru, o Papa Francisco pediu a preservação da natureza e da cultura indígena da Amazônia. E no futebol, hoje o Santos recebe o Bragantino na Vila Belmiro, nesta segunda-feira, às 20h, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O Corinthians ganhou ontem de 4-0 de São Caetano, hein, Boris? Vamos falar dos sócios antigos e os novos do Clube Amigos da Boa Nova. Os antigos, a Adriana Fontes Rabelo, desde novembro de 2000, e a Deusa Macabu, também desde novembro de 2000, são sócias do Clube Amigos da Boa Nova, e a gente agradece aí o seu empenho, o seu carinho para com o Clube Amigos da Boa Nova e o trabalho da Fundação Espírita André Luiz. E os novos sócios, setembro de 2017, Luciano Márcio da Silva e o Rodrigo Reis de Souza, são sócios recentes aí do Clube Amigos da Boa Nova. Faça como eles, filie-se ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, ou pelo site amigosdaboanova.com.br. A gente está chegando no finalzinho do programa. Fernanda, de novo, quando que é seu programa lá na rádio? Todas as terças, amanhã, hein, gente? Ao vivo pela Rádio Boa Nova.
às 14h30. E também você pode acompanhar, né, visualmente pelo Facebook, Descubra o Seu Caminho. E também quero deixar aqui o recadinho para a questão dos sócios Amigos da Boa Nova, que eu faço uma campanha muito grande nisso, 0800 12 18 38. Você pode baixar os programas, fazer os downloads, né? Aproveitar os benefícios, vai vir o evento aí agora. Nos meus eventos, meus cursos, meus atendimentos, o sócio tem descontos, né? Tem aí algumas vantagens. Isso aí. Então, se torne sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Então, um bom programa amanhã, vai ser ao vivo? Ao vivo, às 14h30. Isso aí, já tem tema ou não? Eu estou em dúvida entre 2 temas, eu fiz uma votação pelo Instagram, estou esperando o resultado. Então, acessem lá o Instagram da Fernanda e deixe o seu voto. Valeu, Hildo, até semana que vem. Eu que agradeço e até uma próxima. Adriana, boa semana. Obrigado, Cláudio, Fernanda, Hildo. Obrigado. Até a próxima. Isso aí, continue na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. Na sequência tem aí o William Sanches e o Manhã Boa Nova retorna amanhã a partir das 8 da manhã, horário de Brasília, aqui pela TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova, emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Um grande abraço, boa semana, vamos que vamos. Você ouviu Manhã Boa Nova.